Boa noite, pais, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos neste momento. Nós estamos aqui mais uma vez, agora na nossa última live desse mês de outubro, naquilo que nós chamamos de Escola de Pais. E hoje nós estamos aqui para falar da educação dos nossos filhos, a educação das escolas, mas também a educação do ensino religioso e da Palavra de Deus. E nós passamos durante esse mês trazendo para vocês algumas verdades que o Senhor nos ensina, algumas verdades que a Palavra de Deus nos dá, para que a educação dos nossos filhos se aprimore a cada vez mais com aquilo que Deus nos ensinou. E antes da gente começar o nosso bate-papo aqui nesta noite, eu gostaria de ler com vocês 2 versículos que se encontram lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, versículos 5 e 6. Na verdade, desculpa, é capítulo 3, versículos 5 e 6 de Provérbios. A palavra de Deus diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Nós sabemos que a educação de filhos é algo muito difícil, é algo que depende muito daquilo que nós temos para fazer. Mas quando nós dependemos do Senhor, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus e aprendemos com Deus, aquilo que Ele tem para nos mostrar será algo bom e será algo que guiará os nossos caminhos. Então essa é a palavra de conforto que eu tenho para cada um dos pais. Confie no Senhor na educação dos seus filhos, confie no Senhor para aquilo que eles têm para aprender e dirija o teu conhecimento e o teu discernimento para Deus naquilo que Ele tem para vocês e Ele vai guiar os seus caminhos. Então, para a gente começar o nosso bate-papo hoje, eu gostaria que nossas convidadas se apresentassem, falassem um pouquinho do que elas fazem e a gente vai dar início à nossa conversa. Então a gente vai começar aqui com a Nansa. Tudo bem, Bruno? Eu sou a Nansa, eu sou professora de Educação Física, trabalho também com a coordenação diária e trabalho com Educação Física e com a área de Educação há 14 anos. Tenho experiência desde o Maternal 2 até o ensino médio, então com todas as etapas aí da educação básica, mas a minha maior experiência são com os meus 3 filhos. Sou casada, tenho 3 crianças, uma de 3, uma de 8 e uma de 9 anos, que estão imersas nesse momento agora da educação online, né? Dessa nova formato de educação, né? Então, acho que a minha maior experiência não é só a experiência pedagógica da sala de aula, mas é fazer essa experiência entrar dentro da minha casa agora, né? Olá, Bruninho. Meu nome é Verusca. Eu sou da área de educação também, tenho uma experiência muito grande na educação infantil, né? Tenho 31 anos de experiência na área de educação e também sou casada, tenho uma filha que agora já está na fase jovem, mas foi criança também, passou por todas as fases desse momento que a gente está vivendo e vendo a situação das crianças. Hoje ela tem 19 anos, né? Está no último ano do ensino médio, quanto essa pandemia também trouxe esse para dentro de casa, né? Essa realidade de estudar em casa, de estar em casa nesse 3º ano, de tanta incerteza, de tanta busca, mas assim, eu tenho ficado com ela e tenho também visto o quanto tem sido importante também esse momento que eu tenho ficado em casa com ela. Eu atualmente trabalho na ABM, coordeno o projeto ABM e tem também sido desafiador aqui também na ABM, porque a gente tem ainda caminhado com o projeto, ajudando famílias e essas crianças também que têm vivido um momento difícil dentro desse período de pandemia. A gente começou a viver algo que praticamente ninguém esperava, né? Acho que ninguém esperava que isso fosse acontecer um dia. E aí Deus nos traz de volta para nossa casa, coloca ali com os filhos e a gente se vê nessa missão agora de estar com os nossos filhos, ensinando ali. Muitas escolas estão com as aulas online e a gente tem que estar muitas vezes no home office do trabalho, que alguns foram para casa também. E aí você tem o filho na aula online, o seu trabalho para conciliar. Algumas empresas já voltaram no presencial. Então, às vezes, o filho fica com a avó, com a tia, ou com o irmão mais velho que está ajudando ali nessa questão dessas aulas online. Isso tudo tem bagunçado um pouquinho
a nossa agenda, bagunçado aquilo que a gente tinha de planejado e como a gente se vê nesse tempo agora de tendo que voltar, sentar com os nossos filhos, ensiná-los a usar a tecnologia para isso e colocá-los nesse caminho de novo, né? De estar ali na frente do computador e aprendendo e assistindo essas aulas online. Isso tudo tem mexido bastante com até o emocional dos pais e das próprias crianças, né? E como é que vocês veem isso para o futuro? Como é que aquilo que a gente pode ficar de aprendizado e de lição para as nossas vidas com tudo isso que nós estamos vivendo? Bom, eu acredito que a gente viveu um período muito confuso logo quando começou a pandemia, né? Os decretos vieram a partir mais ou menos dia 18 de março e ninguém estava preparado para poder parar totalmente. Semana que vem a gente faz 7 meses em casa. Então são 7 meses que a educação está totalmente sendo domiciliar, né? Existe alguns treinamentos, formatos do próprio homeschooling, né? De como fazer essa educação domiciliar, mas existe um preparo para isso e nós não fomos preparados. A escola não foi preparada para transmitir esses conteúdos, as crianças não foram alfabetizadas digitalmente para poder assistir essas aulas em formato EAD, já existia a educação à distância, ela já era a realidade até no Brasil, né? Até no nível superior, algumas faculdades já faziam o ensino à distância, mas agora, desde o maternal, as crianças estão no ensino à distância. E essa relação com a tecnologia, com as plataformas em como aprender isso, e o pai desenvolver essa educação domiciliar, que ele não estava preparado para isso, e conciliar, além da educação domiciliar, os afazeres domésticos, o trabalho, o home office, né, gerou um ponto de tensão muito grande dentro das famílias. Eu acredito que a maior tensão foi ali finalzinho de março, início de abril, em que as famílias se viram completamente desestruturadas. As escolas preparando todo o material para poder enviar para casa, transmitir essas aulas em formato online, sejam a aula ao vivo ou a aula gravada sendo passada para as crianças. Alguns pais que não chegavam a acompanhar tão de pertinho a vida educacional dos seus filhos viram a responsabilidade que eles têm. Então, o ponto de tensão foi muito grande nesse momento. Mas eu acredito também que junto com esse ponto de tensão veio uma grande oportunidade de Deus para a gente se aproximar da responsabilidade que a gente tem com a vida educacional dos nossos filhos. Instruir os nossos filhos não é dizer para eles, olha, o caminho é esse e você tem que ir nessa direção. A Bíblia fala que a gente tem que dar a mão e andar com ele no caminho. E o caminho da formação escolar dessas crianças, ela precisa ser tomada à mão e estar com ele ali no caminho. Mas o que é mais importante, né? A gente se pergunta também o que é mais importante ensinar para essa criança no caminho, as aprendizagens pedagógicas ou as aprendizagens socioemocionais, reforçar a confiança dessa criança nessa própria relação com o adulto, né? Eu acredito que foram muitos desafios, uma avalanche de informação, de desestrutura e uma reorganização da própria estrutura da família nesse período, né? Como é que foi sua experiência, Vaidusca, nesse sentido? Eu acho que no início da pandemia, o medo e a ansiedade tomou conta das famílias. E com isso, o medo e a ansiedade paralisaram. Então, muitas famílias ficaram perdidas. O que eu vou fazer agora? Porque não havia acompanhamento com os seus filhos. Cada um saía, ia trabalhar, né? E aí terceirizava esse lado educacional, que era muito terceirizado através de reforço, e aí parou tudo. E agora eu me vejo, né, sem saber o que fazer. O que é que eu vou fazer? Está aqui, em minhas mãos. A tecnologia, às vezes, ela é muito mais fácil para os nossos filhos do que para nós mesmos. Então agora eu teria que muitas vezes aprender também com eles a mexer naquela tecnologia. Aconteceu comigo isso. Eu não era muito ligada à tecnologia. E aí quando eu vi que eu tinha que dar conta dessa tecnologia, eu aprendi muito com minha filha em casa. Então, na verdade, a gente foi buscando. Primeiro vinha o medo, a ansiedade, né? Veio aquela desregulação emocional, né? De que a gente... O que fazer agora? Agora eu estou desesperada e vou cobrar do menino. E tem que fazer. E o menino não está preparado a sentar, né? Então, lá em casa foi muito... Não estava preparado a ter uma cadeira, né?
para assentar e não doer as costas. Então, corre para comprar cadeira. Porque foi tudo muito que você tem que ficar muito tempo sentado naquele lugar e aí estudando, olhando para aquela tela. Imagine uma criança ter que ficar parada ali olhando para aquela tela, né? E a família cobrando, tem que fazer. E a escola, por sua vez, cobrando também. Porque tem que dar conta de toda a atividade que chega. Mas a família não está preparada para isso. Então vieram muitas coisas, muita dificuldade, muita falta de equilíbrio, né? E aí depois a gente foi tentando, não, peraí, agora tá aqui, tá acontecendo, eu tenho que dar conta disso aqui, que tá acontecendo. O que a gente tem que entender é que nunca pode faltar na gente a confiança de que no meio dessa pandemia a gente tem tirado algumas lições proveitosas para nossas vidas. No meio dessa pandemia, tem acontecido algo extraordinário dentro das nossas casas. No meio da pandemia, coisas têm se ajustado, né? Tem se ajustado. Então, a gente tem que confiar de que eu preciso parar um pouco, ver onde vai, porque a gente está vendo que tá acontecendo. As aulas estão acontecendo. O menino talvez ele não vá desenvolver como no presencial, né? Vai ter um déficit aí para mais tarde, para o ano que vem. Mas ainda ter a certeza de que ele vai aprender, de que vai chegar um ponto em que tudo vai se ajustar. Mas a gente precisa confiar, né? Confiar em Deus, buscar em Deus, né? Caminhar junto, né? Ter um momento também de sentar com o filho e conversar. Lá em casa a gente faz muito isso, né? Senta, conversa, e aí vai sentando, vai conversando. Quais são as suas dificuldades? Onde eu posso te ajudar? Né? Onde eu posso, quando eu não conseguir ajudar, o que eu vou fazer? Né? Onde eu posso buscar ajuda? Então, tudo isso contribui para que as coisas possam caminhar de maneira mais suave, né? Mesmo no meio da pandemia. Às vezes ouve alguns pais falando, né? Que a atividade aumentou, os meninos têm muito mais atividades, e a gente fica naquela linha bem tênue entre atividades o tempo todo e poupar um pouco meu filho disso tudo. Qual é o ponto, assim, de equilíbrio que a gente pode chegar entre dar essa enxurrada de atividades nos meninos e colocarem ele para estudar de manhã, de tarde, de noite, ou no ponto de você chegar e falar, não, até aqui acho que está prejudicando o meu filho, até aqui parece que o aprendizado não está indo, apesar dele ter muitas atividades, eu entendo que eu tenho que dar uma parada aqui. Qual é o limite para vocês? Onde vocês enxergam que esse é o limite entre eu tenho essas atividades para cumprir, que a escola está passando, mas esse meu filho está sendo bombardeado de atividades o tempo todo e eu me vejo sentado com ele fazendo atividades da escola de manhã, de tarde e de noite? Eu acredito que nesse momento agora, no mês de outubro, as escolas já encontraram um ritmo para até diluir essa quantidade de atividades. A gente teve uma enxurrada realmente de conteúdos e as atividades que eles faziam no presencial e faziam para casa, todos viraram atividade de casa, né? Então, o desenvolvimento e cumprir esse monte de atividades gerou um ponto de tensão muito grande. Agora, está um pouco mais leve, as escolas têm entendido também, falo isso porque eu trabalho na rede privada, e na rede privada a gente conseguiu organizar uma estrutura de mandar um pouco menos atividades e fazer as atividades durante a aula presencial ali sendo transmitida online. Então, trouxe um pouco mais de leveza para essa criança. Mas eu percebo que o tempo de exposição de tela para essa criança é muito grande. Eles ficam muitas horas sentadas na frente de uma tela. E esse tempo de exposição da tela não é nem saudável, né? Os próprios direcionamentos, tanto da Organização Mundial de Saúde, quanto dos órgãos que regem aquilo que se deve fazer para conduzir essa criança para uma vida saudável, dizem que essa exposição de tela excessiva, ela não é saudável. E muitas dessas atividades são feitas também através do computador. Eu acredito que a gente, como o Verusca falou, a gente tem que ter um equilíbrio. Meus filhos, por exemplo, eles estudam à tarde. Eles ficam plugados ali no computador das 2 da tarde até as 5h50. Então, é uma carga horária alta para uma criança de 8 e 9 anos, né? A menorzinha é 1h30 só de atividade, mas mesmo assim, para uma criança de 3 anos, 1h30 tendo aula numa tela já é muito grande. Mas a gente sabe também que essas crianças estão na era da tecnologia. Eles são uma geração diferente da gente. Eles têm facilidade, tanto que meus filhos aprenderam
super rápida como lidar. A pequenininha, ela mexe no mouse do computador para poder clicar e tirar. É incrível como eles conseguem se adaptar melhor que a gente. Mas nesse ponto de equilíbrio, eu acredito que se a gente fizer uma organização da rotina da semana dessa criança, as coisas ficam mais leves. Criança precisa de rotina. Nós tínhamos uma rotina antes da pandemia, acordar a tal hora, tomar café a tal hora, fazer atividade da escola, ou então para aqueles que estudam de manhã, o pai leva para a escola, ou a mãe retorna, almoça, toma banho, descansa um pouquinho, faz atividade, brinca, faz o seu estudo bíblico, sua devocional, faz uma leitura, assiste um desenho e vai dormir. Hoje, tudo isso está dentro de casa. Então a criança não sabe muitas vezes qual é a hora que ela pode ver televisão, qual é a hora que ela pode ficar jogando no videogame, a hora que tem que ler, porque o próprio pai não está saindo mais para fora, ele está dentro de casa. Então toda essa estrutura da família ficou muito bagunçada. O que eu acredito que consegue, que melhor encaixa para poder passar até uma segurança para essa criança, de que a criança ela precisa dessa segurança de que ela tem um comando dentro de casa, ela tem limite para as coisas dentro de casa e ela tem uma rotina. Então, se o seu filho tem ali um tempo de aula ou de fazer atividade de 2 horas, 3 horas, até 4 horas, dependendo da faixa etária, colar na tela para poder fazer logo as atividades de casa assim que termina a aula não é saudável. Até para o descanso mental dessa criança, ela precisa esparecer a cabeça, nem que seja dando risada, brincando, comendo alguma coisa, toma um banho. E no turno oposto, ela vai ficar com a cabeça mais descansada para poder fazer aquelas atividades. Mas para isso a gente tem que montar, até nem que seja uma tabelinha do horário da semana. Que horas acorda, que horas come, qual é o horário de brincar, qual é o tempo livre que ele vai escolher fazer o que ele quiser, né? Igual a gente faz na escola. Todas as disciplinas, elas têm um horário. Que horas a aula começa, que horas é o intervalo, que horas é o componente curricular de cada disciplina. Eu acho que a criança se sente mais segura se a gente conseguir colocar isso até de forma visual. Colocar no quarto dela uma tabelinha, constrói com ela esse horário, olha, tal horário você vai fazer a atividade da disciplina que a professora mandou, as tarefas de casa. E quando não tiver tarefa de casa, aproveita esse tempo de qualidade com seu filho. Vai brincar junto, esquece, desliga celular, sai das mídias, vai jogar um jogo de tabuleiro, vai dar risada, vão fazer uma leitura juntos, vão jogar bola, vão sentar para fazer penteado nas bonecas com as meninas. Mas eu acho que tudo a gente tem que olhar o lado positivo. Deus está no controle de todas as coisas. Se ele permitiu que tudo isso acontecesse, é porque ele tinha um plano para isso. E a reorganização das famílias que viviam naquela rotina louca, que às vezes nem se encontravam, o pai saía para trabalhar de manhã, quando o pai chegava, o filho já estava dormindo. Agora a gente está tendo contato o tempo todo. Então a gente tem que observar quais são as nuances que nossos filhos dão algumas pistas, às vezes, de irritabilidade, de cansaço, de estresse, de descontrole das emoções. Quais são os pontos gatilhos que estão fazendo gerar toda essa desestrutura na criança, né? Então, assim, eu acho que o ponto de partida é a organização dessa rotina. O que vai fazer, que horas vai fazer, quando vai fazer e cumprir. Eu não posso só colocar lá no papel e deixar que aquela rotina ali seja cumprida somente pela criança, porque ela é criança. Então, às vezes, ela não vai estar ligada no horário que ela tem que fazer atividade, no horário que ela pode brincar. Estar o tempo todo ali reforçando com ela, que eu acho que passa mais segurança para ela. Eu acho que a falta dessa rotina dificultou mais nessa pandemia, sabe, Anansa? Quando você tem essa rotina, já tinha essa rotina, eu acho que quando chegou a pandemia, ficou mais acessível a você lidar com isso. Porque o que a gente vê hoje? O aluno com aula, né, digital lá mas aí depois ele vai jogar, então ele vai continuar usando o computador, o celular, e aí usando de novo a tecnologia. Então, quando você não tem essa rotina que é tão apropriada, né, de quando a gente vem, porque a rotina não é por conta da pandemia, a rotina dentro de uma casa ela já tem que existir. Quando a criança começa a nascer, que nasce, ela tem um momento dela de tomar de 3 em 3 horas, né, de amamentar, ela tem toda aquela rotina que você vai seguindo e com o tempo a gente vai perdendo isso, criando para os nossos filhos essa rotina. Então, quanto é importante quando os pais criam suas rotinas até junto com seus filhos, né? Eu vou começar, eu tenho um momento de aula, agora vai ter aula, depois vai ter um momento que eu vou parar.
Então, mas aí também vai exigir do pai estar junto para fazer esses momentos, né, de que eu vou sair um pouquinho com a criança, porque a criança também não vai aguentar. Como você iniciou, nós vamos para os 7 meses dentro de casa. Então vai ter um momento que a família precisa levar essa criança para fazer uma caminhada. Extravasar essa Para energia. extravasar. Vai procurar um lugar que você vê mais seguro para você sair um pouco com seu filho e caminhar com ele. Fazer uma atividade física com ele. Porque tem a situação, a gente vê situações do sono. Quanto é importante uma criança que dorme bem. Porque isso também afeta no aprendizado dela. Se ela não tem uma boa dormida, se o corpo dela está, porque a gente passa mais tempo sentado dentro de casa, assistindo a aula, comendo, e a gente não tem esse tempo de estar extravasando essa energia. Até o tempo de lazer da criança é sentada. Sentado. Né? Então a gente precisa agora, né, que a gente já se adaptou a esse acostumar, a gente não acostuma. Mas a gente já está se adaptando. Um pouco mais adaptado, né? Então a gente vai se adaptando, então eu preciso agora procurar um lugar tranquilo, onde eu possa ir com meu filho e eu possa caminhar. Jogar uma bola. Que eu posso jogar uma brincar. bola, isso. Eu e ele. Já que eu não posso com a multidão, não pode se jogar bola com 12 jogadores, então eu vou lá jogar bola com meu filho. Eu levei meu filho para caminhar comigo esses dias, bem cedinho. E aí, foi logo na semana que liberou as praias durante a semana, né? E a gente mora ali perto da orla e eu levei ele para caminhar comigo e na volta a gente desceu a areia de roupa mesmo, os dois mergulhamos na água. No retorno para casa ele fez assim, mãe, esse foi um dos dias mais legais da pandemia para mim. Mas foi um tempo de qualidade só eu e ele. A gente conversou, a gente falou de como é que ele estava se sentindo. Até mesmo porque ele engordou bastante. Isso! Era uma criança muito ativa, né? Fazia esporte todos os dias da semana. E de repente teve essa quebra. E isso eu falo que todas as crianças estão sentindo no corpo isso. Porque as crianças elas são feitas para poder fazer atividade. O corpo delas está em pleno desenvolvimento. Então, é natural que essa agitação da criança esteja sendo transferida para um outro momento agora. Se ela não tem essa agitação mais do corpo, a agitação está na mente, está no emocional, está no descontrole, até na maneira de falar, de forma ríspida. A criança, ela não dorme bem, ela quer comer o tempo todo, ela não se concentra. Ela está dando sinais de que ela não está lidando bem com esse momento da pandemia, né? E a gente tem que começar a observar. E assim, cada um dos meus filhos, eu tenho 3, cada um está reagindo de uma forma diferente. A pequenininha não quer dormir no quarto dela de jeito nenhum, só quer dormir junto comigo e com o pai. A gente colocou uma caminha do lado da nossa cama, mas vira e mexe essa insegurança, porque ela não sabe dizer que tem medo do vírus, de que queria ir para fora, de que queria brincar. Mas a forma dela, olha, eu tô insegura com tudo que tá acontecendo lá, então eu vou buscar segurança nos meus pais. O outro já chora por tudo que você fala com ele, você percebe que ele tá no limite, né? Isso tem acontecido com todas as crianças, elas estão respondendo de alguma forma. Eu acredito que o desenvolvimento motor, você botar essa criança para brincar, para suar, para extravasar, é uma válvula de escape que pode até ajudar a fortalecer emocionalmente essas crianças. E abrir um canal de conversa. Quando eu comecei a levar meu filho para caminhar comigo, ele começou a conversar mais comigo. Porque dentro de casa ele tá junto com o pai, com os outros irmãos, então às vezes o que ele quer falar, ele não se sente à vontade porque ele tá na frente de todo mundo, né? Então assim, a gente tem que buscar estratégias, como você tá falando, de conseguir desenvolver um tempo de qualidade com cada um dos filhos, só você e o filho. Eu conversei até com a Isa essa semana, falando para ela assim, Mai, olha, Bia vai chegar na adolescência. E aí eu faço assim com Júlia. E aí explicando para ela que antes mesmo da pandemia, a gente sempre, eu conheço, ai meu Deus, muita casa de café em Salvador. Porque Júlia ama café. E a gente vai para a casa do café e lá a gente senta, conversa. E a gente fazia isso toda sexta-feira. Muitas vezes era dia de sexta, sábado. E como é bom, porque você ouve coisas que dentro de casa você não ia conseguir ouvir. Então, é o momento que você tira para aquela conversa, onde a gente senta, a gente bate papo, a gente conversa, a gente vai tomando aquele café. Então, que as famílias encontrem esse tempo de sair um pouquinho, mesmo diante da pandemia,
desse tempo que a gente tem vivido. A gente sabe que é um momento difícil, muitas vezes financeiramente também está difícil. Mas eu vou procurar agora que já conseguiu abrir praia, como você falou, né? Eu fui durante a semana, ande um pouquinho, tome um banho, jogue da maneira que está, não precisa vestir a roupa de praia para dizer que vamos na praia, porque a gente não vai poder sentar. E a criança, se você veste a roupa de praia e diz vamos na praia, ela vai achar que vai passar muito tempo lá. Verdade. Então a gente tem que ter esse momento para extravasar isso, porque nós, como adulto, cansamos e as crianças também cansam mais ainda. Então precisa desse tempo. Rotina é fundamental. Rotina é fundamental na vida dos adultos, de jovens e quanto mais de criança. E se a gente não coloca essa criança na rotina, a gente cai nessa besteira de estudar com ela o tempo inteiro, cumprir aquele currículo da escola. O menino vai tirar uma nota boa, mas o corpo vai estar ruim, o emocional vai estar ruim. Porque criança, quando não tem rotina, ela não consegue compreender o que é bom pra ela. Ela vai achar o que é bom pra ela, o que ela gosta de fazer. Então, pra mim, se meu pai não impõe rotina, o que é bom pra mim é ficar jogando no celular enquanto eu não tô estudando, eu vou ficar jogando. Se é ficar na frente do videogame, eu vou ficar no videogame. Mas se os pais não pegam essa criança e não fazem uma rotina clara pra ela, o estudo se compromete e às vezes aquele estudo vai ser algo penoso. A criança vai só estudar à base de castigo, da chantagem. Então tem muitos pais hoje que estão chantageando as crianças. Olha, assista essa aula online aí, que depois deixa você jogar 1 hora de videogame. Mas não era assim que era para funcionar. Se a gente consegue separar a rotina da criança num tempo certo, de qualidade, com as responsabilidades escolares, mas com momentos lúdicos e divertidos, de conversas também, esse momento pode ficar mais leve, né? Então, não tentar empurrar tudo que a escola manda num horário só. Eu gostei muito dessa dica de Anansa. E se ele já teve a aula, não emenda com a atividade. Bota um momento lúdico, deixa ele respirar, ter um tempinho dele, um tempo daquilo que ele gosta de fazer, e depois volte, senta e traga essa atividade. Às vezes o pai quer emendar tudo para se manter livre, para se livrar. Não, fazer logo para você ficar livre. Mas pode ser que para a criança isso não ajude, né? Eu vou fazer minhas responsabilidades logo para ficar livre. Criança não funciona assim. Ela precisa desse tempo para pensar, relaxar, entender e seguir em frente. Isso é muito legal. Agora a gente, falando um pouquinho, às vezes eu vejo que alguns pais de crianças menores perguntam sempre para mim ou para a Maísa como é que eu posso fazer para tornar o ensino da Bíblia um pouco mais acessível às crianças. Vamos falar geralmente das crianças que são menores, que ainda têm 3, 4, 5 aninhos, que ao nosso entender ainda não consegue compreender tudo aquilo que a gente entende que ela deveria compreender, mas algumas estratégias para que esses pais consigam transmitir as verdades bíblicas e ensinem essas crianças, mesmo que ela tenha 1 aninho, 2, 5 aninhos, e uma idade que agora a Nansa está com a filha de 3 aninhos, a Erusca já passou por essa fase. Quais estratégias vocês entendem que pode ser aplicada por esses pais e que vocês usam ou usaram, né? Eu vou contar um pouco da minha experiência, né? Na minha experiência, desde quando eu tive Júlia, logo quando Júlia nasceu, eu comprei a Bíblia do bebê. Então foi o primeiro momento, aí chegava no quarto, ia dar a mama, e aí eu ficava ali dando a mama a ela e contando a história da Bíblia do bebê. Então, às vezes as pessoas dizem, mas Verusca não é muito cedo. Não, ela está ouvindo. A criança, quando nasce, ela ouve, né? E aí, ela contava essa história. E a partir do momento de 1 ano, todas as vezes que ia dormir, era rotina, né? A rotina, deitava na cama e contava a história bíblica. E aí já foi trocando a Bíblia, né? A cada vez que a gente via que ia evoluindo mais, e aí contava a história bíblica. Tinha história que ela amava e pedia para contar de novo. Mãe, eu gosto mais de Jonas e a baleia. E ali a gente ia contando e passava. Eu estava falando para Bruno também, eu apresentei televisão a Júlia com 5 anos de idade. Então até 5 anos, Júlia não assistia televisão. Então era muita história bíblica. Então, e aí foi tinha aqueles CD, videocassete, né, que botava as historinhas bíblicas, era aquilo que assistia. E televisão aberta ela não conhecia, porque eu não apresentei. E aí, o que acontece? A Júlia foi crescendo e foi contando, e cada vez mais ia crescendo. Eu ia para a livraria,
Ela com 5 anos, eu montei uma livraria dentro de casa. Então ela colocou o nome da livraria dela, Prazer em Ler. Então a gente catalogava todos os livros. E aí a gente ia, tanto tinha contos, livro de conto, como história bíblica. Só que quando eu contava uma história de contos, eu relacionava com a Bíblia. Então assim, eu trazia um conto, né, Chapeuzinho Vermelho, errou o caminho, por quê? Por causa da desobediência. E eu fechava sempre com a moral bíblica. Sim. Então, ela foi crescendo fazendo isso, ouvindo essas histórias. Né? Eu tive um prazer de ter ficado dentro de casa durante 6 anos parada para estar tomando conta, cuidando dela. Então, tá contando essas histórias. Então, eu falo para vocês, pai, é tempo, desde quando nasce. Trazer história bíblica para os seus filhos. Parar um pouco, contar uma história bíblica. Na hora de dormir, é quando levantar o seu tempo, priorizar o seu tempo. Mesmo que seja pouco. Mas eu tenho um tempo com meu filho só 1 hora. Aproveita esse tempo. Aproveita esse tempo e conte a história. A palavra de Deus diz que ensina a criança o caminho que deve andar. A gente precisa ensinar essa criança o caminho que ela deve andar. E o caminho é esse, é mostrar a situação, até hoje eu trago situações que acontecem agora, e a gente essa é a pessoa que não tem Deus, por isso que ela age dessa maneira. E a gente vai ensinando, e é tão bom quando isso começa desde pequeno. Desde quando bebê. Eu me lembro que eu gestante, eu contava história bíblica, a Júlia ainda dentro do ventre. Então, como é importante você estar contando a história bíblica, como é importante você estar mostrando à criança que não deve... um versículo que ela aprendeu, que agora me passou, mas é assim: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Então eu ensinei a Júlia esse versículo. A Júlia tinha 2 anos de idade. Eu ficava, em paz eu me deito, ela, em paz eu me deito. E todas as vezes que ela ia dormir, ela dizia, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque eu dizia a ela que o medo Jesus tira. Então, quando a gente deita, a gente logo pega no sono, porque só Deus nos faz repousar seguro. Então, às vezes, o que falta é a gente parar, ensinar os nossos filhos, sabe, Anança? Ter aquele tempo de ensinar, independente de hora. Eu só tenho 20 minutos, eu só tenho 10 minutos. Faça diferença nesse tempo que você tem. Sim. A gente precisa fazer a diferença. Porque nossos filhos, eles estão expostos ao mundo. A escola, mas se ele estiver fortalecido dentro de casa, a escola não vai transformar a vida dele. Porque o fortalecimento busca na família. Sim. Não é? Esse é o porto seguro. O navio, ele sai, pega o mar. Mas depois ele volta para se abastecer no porto. Então, nós somos o porto para nossos filhos. Agora é o tempo de a gente ensinar. Desde pequeno, ensinar a criança o caminho que ela deve andar. E quando envelhecer, ela não vai se desviar. Eu acho interessante sua fala de que, e pegando o gancho que a gente já estava falando antes, da rotina, de que o estudo da Bíblia também tem que ser rotina na vida dessa criança. Lá em casa nós fizemos um combinado, né? Engraçado que os meninos na pandemia começaram a perceber algumas coisas e perguntaram muito sobre leis, quem é que cria as leis, como é que as leis são estabelecidas, a curiosidade deles já vai aumentando com algumas perguntas que não são tão fáceis de responder, né? E aí, eles falaram, 1 hora, a gente tem 1 hora de leitura por dia. Dessa 1 hora de leitura, 30 é da Bíblia e outros 30 minutos pode ser de um livro, uma revista em quadrinhos. Eles organizam o horário deles, mas eles têm que ter 1 hora de leitura. Pela manhã ou de noite, porque à tarde eles estão na aula e eles só podem brincar, jogar alguma coisa depois dessa 1 hora de leitura e tiver feito a atividade da escola. Então a gente colocou isso dentro da rotina deles. E esses 30 minutos de leitura bíblica tá dentro da rotina também. Então eles têm uma Bíblia que é apropriada para a idade deles, e isso é muito importante porque às vezes a gente pega alguma coisa que não está no linguajar da criança. Se eu pegar a minha Bíblia e der para meu filho ler, ele vai... Mãe, isso aqui eu não estou entendendo nada, né? Mas a Bíblia deles é uma Bíblia da idade, é tipo em revista em quadrinhos, né? Então tem as falas, os balãozinhos, os personagens, os desenhos. Então eles se identificam com a leitura bíblica da faixa etária. A pequenininha tem a Bíblia do bebê também. Ela faz leitura das imagens apenas.
o leão, e quem é esse aqui? Ela adora a história de Abraão e Isaac, porque Isaac é o nome do irmão dela, né? Então toda vez que ela olha, mamãe, Isaac estava aqui na barriga. E aí o meu irmão Isaac, aí eu vou trazendo a palavra de Deus aos pouquinhos para ela, mas no tempo de leitura dos meninos, ela já sabe qual ela pega a biblinha dela também. A gente tem que ter esse tempo com as crianças, tem que colocar na rotina esse momento também de estudo da palavra de Deus, né? E uma coisa que é interessante, que a gente estava até conversando um pouquinho antes, é a gente também ser referência no nosso testemunho de vida para as crianças. Então eu tenho que ter o meu tempo também de leitura bíblica, eu tenho que ter o meu tempo que o menino olha e fala, meu pai está lendo a Bíblia, então eu vou lá pegar a minha também para ler, né? Então não adianta eu só dizer para ele, olha, o caminho é ali. Eu tenho que andar com ele no caminho. Vamos parar junto, vamos desligar a televisão, vamos agora quietar, porque agora é o momento da gente abastecer o navio no nosso porto, né? É muito importante essa questão da versão da Bíblia. Aqui no português nós temos várias versões e nós temos vários modelos da Bíblia. E às vezes nós queremos pegar aquela que nós adultos lemos, que geralmente é a versão revista e atualizada, e quer abrir a Bíblia e falar, toma aqui, menino, vai ler. Uma criança de 5, 6, que está começando agora, o letramento, está começando a ler, pega uma versão que às vezes tem palavras que nós temos que recorrer ao dicionário ou a recorrer a algum outro lugar, porque a gente não entende e quer dar essa Bíblia para o menino. Eu entendo que versão da Bíblia é algo fundamental. Se eu vejo, às vezes, andando pelas salas do Ministério Infantil ou no CB, quando eu estou conversando com algum pré-adolescente da gente, eu pego para ver, deixa eu ver tua Bíblia, aí eu pego, quando eu abro é uma versão muito distante do menino. Aí eu falo, de quem é essa Bíblia? Meu pai me deu essa aqui para eu trazer. A gente fica sempre falando para os pais, procure uma versão melhor, procure uma versão mais perto dessas crianças. E outra coisa, traga essas Bíblias que tragam as histórias em formato de quadrinho, a Bíblia do bebê, a Bíblia em ação. Isso é muito importante porque eles vão se familiarizando com as histórias da Bíblia. Isso que eu acho fundamental. Esse ponto de ensinar a Bíblia numa versão que eles têm, mas também trazer histórias. Nós brasileiros amamos história. Eu vejo às vezes se algum pastor sobe no púlpito para pregar, a gente fala assim, vou contar uma história. A gente percebe que a igreja inteira olha pra gente. Agora a gente pega uma criança e fala, vou contar uma história. Ele vai prestar atenção na gente. Então é fundamental juntar essa questão da história, mas também trazer uma Bíblia que seja apropriada né? E que eles tenham vontade de pegar essa. Não, eu vou pegar a Bíblia para ler. Mãe, eu quero pegar aquela Bíblia para eu ler. Porque é uma Bíblia que é acessível a ele e que facilita nessa leitura e a questão das histórias. A história é fundamental, né? E tem um prazer. Quando você conta uma história, a criança, aí precisa você estar sabendo daquela história. Sim. Então, por isso que muitas vezes a gente educa mais pelo exemplo do que por fala. Sim. Então, se você sabe a história e você vai para a criança, e às vezes você não está nem lendo a Bíblia. Sim. Mas você pega aquela história bíblica, se apropriou daquela história, você vai, vou contar com tanta ênfase, a criança para e não presta mais atenção mais nada. Mas aí você precisa também estar alimentado, né? Os pais precisam estar alimentados. Você precisa estar buscando, você precisa estar ali na Bíblia. Há pouco tempo, Júlia chegou, já tarde da noite, no pé da cama, sentou e falou, mãe, é muita coisa da escola para fazer. Eu falei, confia no Senhor, faça a obra e Deus vai fazer as outras coisas. Confia no Senhor, faça a obra. Ela falou, tchau, tchau, pastora. E aí, olha só, o quanto é importante o filho chegar até você e você acalentar ele com a palavra de Deus. Sim. Não tem coisa melhor. Porque ele sai dali, quando ela quis dizer tchau, pastora, é que diz assim, olha, eu saí, calma. Ela não pressionou. Hoje as crianças estão dentro de casa, já está difícil a Nança. Assistindo a aula em computador. Mas os pais estão pressionando mais ainda. Você precisa tirar a melhor nota. Quem disse que precisa ser melhor? Se você tirar, você precisa ser o melhor da sala. Quem disse que seu filho precisa ser o melhor da sala? Sim. Então a gente também tem que ter esses cuidados, porque eles precisam ter os valores bíblicos plantados neles. E as demais coisas vão ser acrescentadas. É isso mesmo. Outra coisa que a Verusca falou, eu gostei da fala dela, foi a questão de, às vezes, você pegar uma história que não é bíblica, você lê para o seu filho, ele lê, e você consegue trazer aplicações bíblicas para aquela história. Esse mês, no CB, durante o mês de outubro, a gente trouxe algumas histórias que não são bíblicas,
mas no final eu fiz uma aplicação bíblica daquela história. Então é algo importante. Às vezes o menino vai trazer um questionamento que ele aprendeu na aula e que a gente pode aproveitar o gancho dessa história e aplicar a palavra de Deus nisso, e trazer a palavra de Deus, aproveitar a estratégia. Eu gostei do que Verusca falou também, da questão de aproveitar o tempo. O momento que você puder falar da palavra de Deus para o seu filho, use a palavra de Deus. Se for num caso que aconteceu no futebol, numa série que assistiu, numa aula que viu na escola, se a gente pode aproveitar a oportunidade e trazer a Bíblia para o nosso filho, isso vai ser muito bom. Mas o que a Nansa diz também, se o pai não está se alimentando, se o pai não está buscando, como é que esse filho vai querer buscar? Ou o que o pai vai ter para entregar para o filho? Agora a gente tem um vídeo de uma pergunta de uma mãe que mandou pra gente, falando, trazendo um questionamento para vocês, e aí eu gostaria que vocês respondessem o vídeo dessa mãe que enviou pra gente. Olá, tudo bem com todos? Eu gostaria de dicas para como gerenciar esse tempo de pandemia em que as crianças estão tendo aulas remotas e dentro de casa, junto conosco, os pais. Obrigada. Cris, que pergunta interessante. A gente falou até um pouquinho aqui sobre essa organização da rotina da criança. Eu acho que a primeira gerência é a criança ter uma rotina adaptada, mas uma coisa que é muito importante é a gente montar e estabelecer um espaço para essa criança em que ela possa se sentir como se estivesse na sala de aula mesmo. E para isso, toda a casa precisa entrar nesse espaço da aula. Isso significa que barulhos, algumas coisas que são distratores para essa criança, por exemplo, meus filhos, eles estudam no quarto deles. E lá tem brinquedo, tem a cama do lado, tem coisas que levam a criança a querer realmente distrair, né? A cama é um convite muito grande, né? Mas a gente estabelecer esses combinados. Olha, você tem que sentar com a postura correta, porque é até melhor para você conseguir se concentrar, não sentar de qualquer jeito. Vestir uma roupa adequada. Tem muitas crianças que estão assistindo aula de pijama, sem camisa, né? Ela tem que entender que aquele momento é um momento sério. É um momento de responsabilidade dela, com a educação dela também. E a casa tem que entrar nessa sintonia. Então, ligar liquidificador, assistir uma televisão alta, conversar muito alto dentro de casa, tudo isso gera uma distração para a criança. Então, a casa precisa entender que esse é um momento em que todos têm que colaborar para que essa criança esteja segurando esse aprendizado de uma maneira mais tranquila, né? Até porque ninguém invade a sala do professor lá para pegar o filho, ninguém... É verdade. Então, são questões importantes. Eu lembro que a Ana estava falando dessa questão da roupa. Uma vez nesse começo de pandemia, a gente começou a procurar muita coisa para fazer em casa, né? E uma das coisas era o exercício. Uma vez ouvindo um profissional de educação física, ele falou, olha, acorde, faça o que você tem que fazer, mas bote uma roupa que você vai fazer o exercício, porque você liga a mente para isso. É verdade. Não faça exercício do jeito que você tá, porque você não vai querer fazer. Então, aquelas escolas que tem farda, bote a farda no seu filho, que ele vai ligar. A roupa é a escola. Ou então, bote uma roupa que faça ele entender que ele não está no ambiente de casa largado do jeito que ele estava, né? Acho que isso é muito importante. Abra a janela, a cortina, porque também deixa ventilar e entrar a claridade, porque o cérebro também, se você vê tudo escuro, é para dormir. Ele tende a dizer diminuir o metabolismo, desacelera o metabolismo. Então é hora do sono. Então esse espaço também tem que ser ventilado, aberto. Bota uma garrafinha de água do lado, já separa o material da criança. Se hoje ela sabe que vai ter aula de português, de geografia e de inglês, separa o material dessas disciplinas para evitar que toda hora ele levante, ele procure. Pai, onde é que tá meu livro? Onde é que tá meu lápis, minha borracha? É até uma fuga, né? Porque meus filhos mesmo levantam o tempo inteiro. Mas se o material dele já tá ali do lado, ele consegue se concentrar um pouco melhor, né? E olha a discussão também dos pais, né? Na hora da aula. Porque os pais ainda discutem em casa. E a professora da escola ouve essa discussão que acontece, esse barulho todo. E grita, e chama, e você não faz. E a criança, além da criança estar convivendo com tudo isso, né? Tá expondo também sua vida ao outro. É verdade. Porque está lá. A gente tem que ter esse cuidado dobrado. Não, a gente né? Eu tô nas duas funções, né? Como professora e como mãe. Tive algumas situações que a gente pegou aí de pais, às vezes, tendo brigas entre eles e o menino com o microfone aberto, até com a câmera aberta ali, a criança fica totalmente desestruturada, né? Além
do ponto de tensão que está acontecendo dentro da casa, a exposição dessa criança e dessa família diante das outras crianças, né? É verdade. E a violência, né, Anansa? Ainda tem a questão da violência, que cresceu muito, a falta de paciência dos pais, achar que tudo, agredir, bater, né, de forma que não é a palmada corretiva, né? Mas assim, a gente também tem que ter cuidado com tudo isso, porque deixa as crianças em situações de vulnerabilidade. Porque às vezes a criança tá com a demanda muito cheia, porque emendou uma atividade com a outra, e aí quer botar pra fazer outra, aí você vai fazer essa atividade, e pega uma cinta, pega um chinelo, e o menino tá fazendo ali, assistindo a aula depois de ter apanhado, ou tá assistindo apanhando. Não, então o pai tá cobrando que ele faça a atividade ali depois de ter assistido 4 horas de aula seguida, a criança não consegue nem se concentrar. É verdade. É uma pergunta simples, às vezes ela não consegue responder, porque ela tá desestruturada. E aí o pai já tá nervoso, tá cansado de todos os outros problemas e desconta batendo na criança. Né? É verdade. A gente estava conversando até sobre a questão da gente educar com firmeza, mas em amor, né? Eu acredito que os combinados, a fala, como os meninos falam lá em casa, é lei da nossa família, né? São as leis dentro da nossa casa. Sim. São muito importantes, mas o pai que é o responsável, o pai que é o adulto da questão, o pai é a pessoa madura da questão, e é o pai que vai dar conta a Deus sobre a maneira como ele está educando o filho. E a gente viu o que pastor Abraão e Cléo falaram nas primeiras lives. E Cléo e pastor Abraão chamaram o pai de pastor. Sim. Porque é o pai que conduz o filho, é o pai que disciplina, mas é o pai que ama. E é o pai que está nessa educação. É algo... É um desafio muito grande, né? Mas outra coisa, alguns pais perceberam que os filhos estavam perdendo o interesse pela educação. E aí, Verusca comentou um pouco, né? Na verdade, Verusca diz que esse interesse não é de agora da pandemia, né, Verusca? Esse interesse não é essa falta de interesse pelo aprendizado, ele já existia. Talvez o pai veio perceber agora na pandemia, né? Sim. Mas assim, o que você tem feito para colocar esse desejo pelo ensino da criança no topo de tudo? Independente de nota, porque a gente fica muito preocupado com nota, né, Anansa? Resultado. Né? Resultado. Ou então vai estudar para ganhar dinheiro no futuro. Ele precisa ser rico, então ele não vai ser rico. A educação é uma porta aberta para a valorização de um ser humano, né? E é muito importante você ter o prazer. Mas que prazer é esse que minha família tem cobrado de mim? Porque eu também tenho visto, assim, que algumas decepções dos pais na escolha profissional estão sendo descontados agora, e meu filho tem que ser o que eu não fui. Sim. Né? O que eu não consegui fazer, eu tenho que buscar nele. Ele vai ter que fazer. Eu estou investindo nele porque ele vai ser o que eu não fui. E ele não quer ser isso, o que você não foi. Porque o desejo dele não é o seu desejo. Sim. Então, muitas vezes, aonde você tem colocado a educação, o nível da educação, na sua casa, é para enriquecer? É para a criança realizar o que você não conseguiu realizar? Para passar de ano, para ir para recuperação. Passar de ano, para não pagar a recuperação, entendeu? Então, não é isso. Qual o prazer? Que ambiente é esse que eu tenho favorecido ao meu filho, que era dentro da escola, né? E às vezes eu estou com 2 dentro de casa e não estou dando conta, mas o professor estava dando 40. Né? Ele estava lá, você mesmo sabe, você está dentro da sala de aula e a gente está vendo isso. Então, qual é esse prazer que eu tenho colocado topo a educação do meu filho? Não por questão de nota e nem de ser o que eu não fui, né? Mas, olha, é um prazer você estudar, é um prazer ler a Bíblia, é um prazer você aprender conteúdo, entendeu? Então, a gente tem que trazer isso com um prazer dentro da nossa casa. Eu acho que também até o pai ressignificar a importância da educação. Porque muitas vezes o pai transmite para a criança a experiência que ele teve com a educação. Se o pai não teve uma relação boa com a educação, ele pode descontar essas frustrações na criança ou então cobrar dela uma coisa que ele não teve, né? Então, por que se ensina? Para que se ensina? Qual é a necessidade da gente desenvolver essas aprendizagens? Uma coisa que é muito importante, a gente vê que na educação hoje, as situações, problemas que são colocadas para as crianças aprenderem os conteúdos sempre são relacionados com coisas do cotidiano. Então, são coisas que são notícias de jornais, de revistas, situações que aconteceram, até mesmo na história, na geografia, né? Os livros, eles estão se atualizando. Então, mostrar para a criança de que não é só
aprender para passar de ano, aprender para poder tirar uma nota boa, né? Até independente da profissão que ele vai escolher ser, ele precisa dessas aprendizagens para poder ter uma leitura de mundo, conseguir se relacionar com as pessoas, né? E até amadurecer mesmo. É muito interessante isso, porque a gente vê, se tratando da palavra de Deus, que do último escrito até nós, mais de 2000 anos. Sim. E a gente lê e não aplica para o menino. A gente faz a leitura aqui, não, porque a Bíblia diz isso e acabou. Mas não traz para o cotidiano, ele não traz para o atual. Tá bom, pai, tá bom, mãe. Eu entendo que a Bíblia diz isso, mas eu faço o que com isso agora? Sim. Onde é que eu aplico isso na minha vida? Como é que eu vivo? Tá aí aquilo que Verusca trouxe, aquilo que a gente fala. Tenta aplicar porque eles vivem hoje. A palavra de Deus, ela é antiga na escrita, mas ela é atual. Totalmente Cabe atual. a gente ter esses gatilhos e ter as oportunidades muito claras para aplicar. Não ler e deixar lá. Eu vou contar a história de Davi. Acabou, meu filho. Não. E aí, como é que você pode ser corajoso como Davi? Sim. Ou então, às vezes, se a gente pegar a parte que Davi pecou, onde é que às vezes você peca e desagrada a Deus? E Davi foi lá e pediu perdão. Então a gente tem que trazer essas histórias e aplicar para o nosso filho, aplicar ali para a criança que está ouvindo. É muito importante. Eu acho que a gente manter também um espírito de oração, pedindo a Deus que nos mostre como aplicar, que o Espírito Santo esteja falando no nosso ouvido ali, olha, aproveita essa oportunidade, fala sobre isso. É fenomenal, né? Há um tempo atrás, eu estava trabalhando com os meninos sobre a questão do amor ao próximo. Porque eles brigavam muito e eu falava, o próximo não é aquele que está muito longe. O próximo é quem está colado com você. E a gente, na ida e volta da escola, a gente passava numa sinaleira que tinha um rapaz que sempre a gente conversava com ele, às vezes a gente dava um pacote de biscoito, uma coisa. Acabamos criando até um vínculo, né? Ele falava com a gente, falava com as crianças, eles baixavam o vidro. Até um dia que um dos meninos fez assim, mãe, ele é nosso próximo? Eu falei, e aí, o que a gente pode fazer para amar esse próximo? Ele falou, vamos conversar com ele. E aí teve um dia que eu desci com os meninos, perto dessa sinaleira tinha uma farmácia, a gente parou o carro, desci eu sozinha com os 3, Iris, bebezinho no braço, e os 2 meninos, e nós chamamos ele, conversamos, ele falou, olha, você tá precisando de alguma coisa? Como é que você tá? Apresentei os meninos formalmente, né? E aí a gente levou ele até dentro da farmácia, comprou shampoo, condicionador, pasta de dente, escova de dente, um sabonete. Fez um kitzinho, eu dei na mão dos meninos, os meninos deram pra ele. E aí, quando entramos no carro, eu vi que os meninos ficaram assim, constrangidos, porque foi uma situação muito nova pra eles. Mas eu aproveitei aquele gancho e falei assim, isso que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se a gente estivesse no lugar dele, a gente ia gostar que uma pessoa fizesse isso pela gente. Então, a educação tem que sair do campo do falatório e partir para a ação, né? A educação bíblica, o nosso testemunho de vida, a gente tem que sair do campo do discurso e partir para a ação, né? Sim. É isso que é andar com a criança no caminho. No caminho. Né? Sim. E até a educação formal. Eu lembro que algumas coisas o pai falava que nada, não dá muita atenção a isso não, porque na vida você nunca vai usar. Não vai usar. Será que não? Aí se pega lá quando adulto, tendo que voltar. Vou dar um exemplo de mim. No seminário, a gente estuda as línguas originais. E aí eu comecei a estudar o grego e percebi que o grego tinha muito... Se eu não soubesse muito português, eu não ia conseguir aprender nada. E aí eu tive que voltar, pegar um livro de gramática, comprei um livro de gramática para voltar a aprender algumas coisas, porque lá no passado eu menosprezei, eu desprezei. Porque eu amo a área de exatas. E eu desprezava a área de humanas. E às vezes eu falava, pra que eu vou usar isso na minha vida, né? E aí tem que trazer, aplicar para a nossa vida. E traz também lição pra gente. Comigo aconteceu, ao contrário, eu sou alta e todo mundo pensa que o alto não tem medo. Eu tenho medo. E eu tenho muito medo, gente. E aí o que foi que aconteceu? Parou o carro no semáforo, eu tava com o vidro aberto. E aí eu olhei para um rapaz que vinha aproximando do vidro, do carro, né? E ele tava muito sujo, muito... E eu comecei a fechar o vidro. E Júlia falou, mãe, para, tá feio. Aí eu falei, o que foi? Ela, para, porque isso aí não se faz com ninguém. Você deveria ter fechado seu vidro antes, não agora. Então, como a gente vai aprendendo também com os nossos filhos, com os filhos? Se a gente ensina, e depois a gente vai aprendendo junto também. Verdade. E se a gente fizer algo constrangedor, nós vamos ser chamados a atenção por eles mesmos. Então, assim, por isso que vale a pena você conduzir seus filhos no caminho do Senhor. Se está passando por um momento tão difícil nessa pandemia, vai passar. É passageiro. Não esqueça que Deus está no controle da vida.
Deus está no controle das nossas vidas, Deus está no controle das nossas famílias. Deus colocou a gente dentro das nossas casas para a gente olhar mais para o nosso próximo, que muitas vezes a gente passava por dentro de casa. É verdade. Não era? Nossa casa era passagem, agora nossa casa é morada. Nós estamos juntos ali, morando e conhecendo um ao outro. Nós estamos conhecendo mais nossos maridos, nós estamos conhecendo mais nossos filhos, porque está mexendo no lado emocional de cada um. Sim. Nós estamos mais sensíveis, né? Assim como a Nança falou que o filho chora com qualquer coisa, quantas vezes a gente também se vê chorando, Verdade. que a gente olha para falar, meu Deus, e confiar no Senhor, confiar que Deus é o Deus que cuida, é o Deus que nos deu a nossa família, é o Deus que restaura, é o Deus que protege, é o Deus que nos dá segurança. Se está faltando fé e esperança, busque o Senhor, continue buscando o Senhor, porque o Senhor dá, né? Ele faz do fraco o forte. Bastamos dizer que nós estamos fracos, que Ele nos faz forte. Então, que não perca a sua esperança, não perca a sua fé, não perca a sua alegria, mas olhe mais para a sua casa. Se você tem olhado pouco, se tem faltado paciência, peça ao Senhor paciência. E aí Ele vai dar os testes para você testar a sua paciência. Não é paciência e agora vai ser tudo tranquilo. É paciência e vão vir os testes, né? As tribulações. Para você praticar a sua paciência, né? E falar, e toda vez que for falar com o filho, eu sempre falo isso, não fale do topo para baixo. Sente, né? Abaixe, converse cara a cara com ele, né? Para você ver, porque muitas vezes a gente mostra tanta autoridade, né? E aí traz tão medo. E na verdade não é nem autoridade, é ser autoritário, né? Quando a gente olha de cima para baixo para a criança, ela já fica acuada, ela fica com medo de você. Mas se você abaixa, olha nos olhos dela. Né? E mostre dentro da palavra, né? O pecado veio para estar em todos nós, né? Nós todos pecamos. Uma coisa que é importante nisso é a gente mostrar para a criança que a gente também erra. Isso. Que a gente e pedir perdão às vezes para os nossos filhos, porque às vezes na nossa ansiedade de querer fazer com que ele cumpra aqueles combinados, estabelecer, a gente provoca ira nos nossos filhos. A gente exagera na firmeza com que a gente corrige os nossos filhos e pedir perdão a Deus e pedir perdão a eles. Não é desmérito um pai pedir perdão para o filho. E olhar para ele e falar, olha, eu errei com você, eu falei com você de uma maneira que eu não deveria, eu fui muito firme com você, eu fui muito bravo, eu te bati, eu te coloquei de castigo e eu tô arrependido, você me perdoa? Olha nos olhos dele. Porque ensinar a pedir perdão é você também mostrar para ele que você pede perdão. E não só dizer para ele, ó, peça perdão, você tá errado, né? Mas ele vai olhar para você e falar, olha, meu pai também pede perdão. Meu pai também reconhece que ele erra, né? E o que acontece que o Verusca contou, né? Às vezes o pai erra e o filho tá vendo. E o filho sabe que errou, porque o pai ensina. E o pai não pede perdão. Se um dia você for lá, olha, você tem que pedir perdão. Mas o senhor fez e não pediu. Verdade. Então, às vezes, a gente acaba perdendo a autoridade por entender que o pai não pode errar, que o pai não deve pedir perdão e que o pai é o autoritário, né? Isso. E dá nome também aos sentimentos, né? Uma coisa que eu percebi que minha relação com meus filhos melhorou muito quando eu comecei a dizer para eles, olha, agora eu tô chateada, agora eu estou cansada, eu tô estressada, eu preciso de um tempo para mim. Porque às vezes você chega para ele e desconta na criança sem conseguir dizer para ele o que ele tá sentindo. Às vezes ele não consegue nem identificar nele o que ele está sentindo. Esse momento de desestrutura, até dos próprios sentimentos das crianças, do temperamento, refletindo nesse nervosismo deles dentro de casa, em ter que cumprir as coisas, e ter nota, prazo, organização de uma rotina às vezes que não existia, ela não consegue nem identificar se ela está triste, se ela está chateada, se ela está cansada, se ela só está estressada, né? E nos momentos que eu lembrando quando eu era criança e fui disciplinado, uma das coisas que mais me entristecia e mais me fazia refletir era quando meu pai e minha mãe chegavam e falavam, filho, você fazendo isso me deixou muito triste. Nossa. Aí eu ficava pensando naquilo com alguém que eu amo e que eles me amam. Meu pai. E eu entristeci meu pai. E aqui, é bom dar os nomes, né? E entender e captar aquele momento para isso. Para fazer essa criança pensar e aprender. Que a aprendizagem também é assim, né? São em todos os momentos que a gente consegue colocar em prática e fazer com que aquela criança aprenda naquele momento, naquela situação. E outra coisa também, Anança, que você ainda não chegou lá, mas eu já cheguei, não deixe seu filho só. Dos 12
aos 18 anos é muito calado, né? Passa um tempo de calar. Já falaram demais, já cansaram a gente de tanto falar. Muitas vezes dá vontade de mandar parar de falar, né? Mas chega um tempo que eles se fecham. E o quarto tem sido o refúgio dele. Entre no quarto. Bata na porta. Sente, converse. Lá em casa, o quarto é o lugar do sono. Então, no quarto não tem muita coisa. Porque eu direcionei assim, que o quarto é o lugar de você entrar e dormir. E a sala é o lugar social. Então, no quarto não tem televisão. No quarto não tem muitos atrativos para tirar o espaço da sala. Porque hoje a gente também tem feito muito isso. A gente tem criado um quarto onde o mundinho dele se resume àquele aquilo lugar, ali. né? E eu não preciso sair, se aqui eu tenho tudo. E a parte social, que é a sala, fica muito arrumadinha, ninguém senta. O sofá dura anos, entendeu? Então, assim, que a gente faça... nessa fase, viu? É Casa isso. tem brinquedo por Isso. Então, que a gente faça desse espaço da sala o lugar de encontro. Né? Gaste o sofá. Deixa o sofá se gastar. Né? Mas que faça o local dessa sala o local de encontro e nunca o quarto. Porque vive muito isolado. Então, vocês que são pais de crianças, né, pré-adolescentes, eles não querem mais ser criança. A partir dos 12 anos até... Eu acho que até mais cedo, viu? 10, 9. Use a sala, use o seu espaço de conversa, use o seu espaço, gaste aquele espaço. E o lugar, porque eu digo para minha filha que quando a gente entra no quarto, o cérebro está dizendo, chegou o sono. É hora de dormir. É isso porque mesmo. o quarto é esse espaço de a gente descansar, repor nessas energias, recarregar o nosso combustível, o nosso tanque, para que a gente possa viver nesse mundo com mais tranquilidade. Que os desafios são grandes, né? Não educar e criar filhos nunca foi fácil. Verdade. E a gente ouve, porque criar filhos nesse tempo. Mas não, se a gente pegar o Antigo Testamento, lá no começo, olha como era Sodoma e Gomorra. Nossa. Então pense ali, Ló tendo que criar os seus filhos ali em Sodoma e Gomorra. Então, os tempos sempre foram difíceis, né? Mas se a gente confia no Senhor, foi o texto que eu li logo no começo, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. A gente precisa mais disso, a gente precisa mais de confiança no Senhor e menos apoio no nosso entendimento. Porque eu consigo, eu vi isso aqui, eu estudei, mas vai chegar um momento que a gente vai ter que confiar no Senhor. Eu tava conversando isso com o Verusca esses dias, porque eu também fico muito ali na BM, e ela falou, olha, Bruno, eu já entendi que chegou o meu tempo como mãe, de que aquilo que eu tinha para ensinar pra Júlia chegou no limite. Agora ela tá começando a caminhar com as próprias pernas, e a partir daqui vão ser escolha delas. Eu não posso mais pegar e falar, Júlia, ou faça isso, eu vou te colocar de castigo. Uma menina de 19 anos, não tem condições. Então agora aquilo que já foi ensinado e já foi passado, vai ser o que vai guiar as escolhas dela, né? E vai ser o que vai guiar a escolha dos nossos filhos. Eu ainda não sou pai, mas eu espero por esse dia com muita ansiedade, assim. Fala pra mim, amor, eu quero ser pai o mais rápido possível, mas a gente entende que não é o momento, a gente tá casado há 2 anos e meio, a gente tá aprendendo a conviver um com o outro ainda, para depois conviver com filhos, né? Mas eu entendo que essa é a oportunidade. De 0 a 12 anos, é a oportunidade que a gente tem para colocar na cabeça dos nossos filhos. Interessante que uma vez eu li, eu não lembro exatamente onde foi, mas que Hitler pegava as crianças, antes dele se tornar aquele líder, de 4 a 10 anos, para passar aquilo que ele queria. E essas crianças cresceram e foram a que apoiaram o governo dele, aquele governo autoritário e complicado, e que a gente vê como foi ruim para a nação aquilo tudo, é um marco histórico até hoje, mas ele pegou criança para fazer isso. Incutiu na cabeça Incutiu na delas, cabeça, né? como criança. Se a gente pegar nossas crianças hoje e passar a palavra de Deus de uma forma lúdica, numa Bíblia que eles entendam, numa linguagem, e colocar na cabeça deles que a palavra de Deus é o guia para eles, eles vão crescer e a palavra vai estar no coração. Pode ser que às vezes eles até pisem fora da linha, mas a palavra de Deus ali no coração faz com que eles voltem. Comigo aconteceu, teve uma época que eu comecei a não querer mais ir para a igreja, a não buscar mais o Senhor, e eu pisei um pouco fora do caminho de Deus. Só que o Espírito Santo falava muito no meu coração, e tinha vezes que eu sentava e falava, não é isso que Deus tem para mim, porque não foi isso que meu pai me ensinou, não foi para isso que eu cresci. Aí uma vez na pregação do pastor Abraão, aqui na igreja, sobre a ovelha perdida,
E ele falou bastante sobre daquela pregação, e teve uma hora que ele falou assim, olha, e você é a ovelha perdida? Eu falei, sou eu mesmo. Ele acertou na lata. E aí naquele dia eu entendi que eu precisava viver aquilo que eu tinha aprendido dos meus pais, mas que não era o meu Deus ainda. Era o Deus dos meus pais, o Jesus dos meus pais, mas aquele ensinamento deles fez que eu entendesse que aquele Jesus também era o meu Jesus. E era o Deus que eu devia seguir. Então foi algo muito bom para a minha vida e foi algo que fez com que hoje eu trilhasse os caminhos que eu tenho trilhado por muito do que meu pai e minha mãe plantaram no meu coração. Levavam para os acampamentos, levavam para as atividades da igreja. Meu pai e minha mãe sempre me levavam para as atividades. Às vezes era igreja pequena, eu sou do interior de São Paulo, então tinha vigília, até para vigília eu ia, não tinha com quem ficar. Até estruturar ali uma sala de ministério infantil, eu assisti o culto com os meus pais. Mas então foram experiências deles investindo na minha vida e na vida de meu irmão que geraram resultados, né? E essa tem que ser a nossa esperança. Eu tenho que plantar a palavra de Deus no coração dos meus filhos, orar ao Senhor para que aquilo cresça e dê frutos e colocar a esperança em Deus, confiar em Deus de todo o coração e não se apoiar no entendimento. E eu queria agradecer a todos os pais que participaram das nossas lives durante essas quartas-feiras de outubro, que eu espero que a palavra de Deus tenha falado muito ao seu coração. A nossa esperança é para que tudo aquilo que foi ensinado, desde ali o pastor Abraão e Cléo, o Emanuele também na terceira live, e hoje com a Nancy Verusca, que essas verdades que foram trazidas sejam aplicadas por vocês. Não deixe que seja apenas mais uma live que entre pelo ouvido e saia para o outro. Aplique aquilo que foi ensinado, aplique aquilo que nós trouxemos de verdade para o coração de vocês e que a palavra de Deus guie o ensinamento dos seus filhos. E essa foi um pontapé, essa escola de pais, nós queremos que foi um pontapé e nós esperamos que isso perdure e continue e que nós possamos ter outros momentos como esse, futuramente momentos presenciais, podendo trazer vocês pais aqui para a igreja, trazendo palestras assim, abrindo oportunidades para perguntar, mas nós cremos que é função da igreja guiar as famílias nesse caminho. E glória a Deus por nossa igreja, glória a Deus por nossa liderança, que entende que a igreja tem que conduzir esses pais na criação dos filhos, e nós estamos dando ferramentas a vocês, para que vocês apliquem essas ferramentas, para que vocês usem essas ferramentas na criação dos seus filhos. Então, o Ministério Infantil, eu aqui como pastor do ministério, como pastor da igreja, agradeço muito pela disponibilidade de vocês em estar nos assistindo. Nós sabemos que essa questão de culto online, reunião online, tem sido cada vez maior e nós ficamos gratos, porque vocês pararam para assistir mais uma programação online, mais uma programação que eu tenho certeza que edificou a sua vida e falou ao seu coração. Então eu gostaria de fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento, mas agradecendo a Deus também por essas 4 lives que nós tivemos aqui no nosso canal. E eu espero verdadeiramente que esse tempo seja um divisor de águas na sua família. Amém. E que a partir de hoje, vocês também guiem os seus filhos nas verdades de Deus. E aproveitem as nossas dicas para conduzir a criação dos seus filhos. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti, porque cremos que a Tua palavra é viva e eficaz. Nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra fala aos nossos corações. Pai, eu creio que a Tua palavra é atual. E eu creio, ó Deus, que tudo aquilo que aqui está escrito é verdade absoluta para as nossas vidas. Amém. Pai, nós estamos numa missão difícil de criar os nossos filhos e educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Mas a Tua palavra nos dá conforto, porque nós vemos que o Senhor está conosco nesta missão. Amém. Amém. E como é precioso nós entendermos que nós não estamos sozinhos. É o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos conduz, e é o Senhor que está conosco nessa caminhada. E eu glorifico a Ti, ó Pai, pela oportunidade que tivemos nessas 4 lives de trazer verdades do Senhor para as nossas vidas. E que esse momento seja um momento precioso, um momento que perdure e que continue nos ensinando, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor por todos aqueles que vieram aqui e compartilharam o conhecimento com a gente, pastor Abraão e Cléo, Emanuele,
Verusca e Anansa, que o Senhor continue abençoando, ó Pai, e que eles continuem colocando o coração disposto para servir ao Senhor. Amém. E que a palavra que foi dita, ó Deus, e tudo aquilo que foi ensinado, plante em nossos corações e que traga mudanças verdadeiras. Que o Senhor abençoe, ó Pai, cada família, cada filho, cada criança que entra pela porta das nossas igrejas. Que essa live, ó Pai, realmente faça diferença nos nossos corações. E que o Senhor continue abençoando grandemente cada pai da nossa igreja que está na missão de criar e educar os seus filhos no caminho do Senhor. Amém. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Somos gratos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Queria deixar uma dica, Bruno. Falando dessa área de educação, eu como professora, eu queria dizer para vocês não se preocuparem, pais, com essas aprendizagens, essas lacunas educacionais que foram deixadas durante esse ano de 2020. Os professores são especialistas em colocar as crianças na rota de novo. As nossas crianças, elas ainda têm muito tempo para poder recuperar essas aprendizagens, mas invistam nesse momento agora em tempo de qualidade com os seus filhos. Busquem de Deus oportunidade para poder estreitar esses laços nesse momento de pandemia. A gente sabe de que Deus ele tem um controle de tudo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amem a Deus verdadeiramente, amem seus filhos e aproveitem essa oportunidade que Deus deu de reestruturar a sua família. Amém. Deus abençoe, que Deus possa estar fortalecendo a cada um de vocês, que esse momento que nós tivemos não seja um momento de agora questionar a educação, mas que seja um momento agora de você viver de forma diferente com o seu filho. Então procure fazer a rotina em casa, se você ainda não fez, junto com ele. Também se não, no primeiro momento, no segundo momento, começar a ser difícil, não fique muito nervoso, vai se adaptando aos poucos e continue confiante que Deus vai, nesse momento, transformar a vida de cada criança e de cada família. Que Deus abençoe vocês. Amém. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.